Jovem Pergunta da revista da Escola Bíblica Dominical, com o tema Profetas da Bíblia, Homens Extraordinários a Serviço de Deus. E então as jovens Evelyn Vitória e Maria Vitória vão trazer aqui as perguntas da lição 2, que tem como tema É Preciso Coragem. Vamos lá, quem é que começa? Maria Vitória ou Evelyn Vitória? Vamos ver o que é que essa semana os jovens, após leitura minuciosa da lição, quais foram as dúvidas que eles tiveram e trouxeram para nós essa semana. Vamos lá. Evelyn Vitória. A jovem Slane fez a seguinte pergunta: qual foi a consequência que Davi teve ao cobiçar a esposa de Urias? Uma boa pergunta. Qual a consequência que Davi teve após cobiçar a esposa de Urias? Bem, como é sabido, quem não conhece ainda a história de Davi, essa passagem da história de Davi, ele deixou de ir para a guerra, mandou o seu exército para a guerra e ficou descansando no palácio. Ele estava no terraço e de lá ele conseguia contemplar, como era a parte mais alta da cidade, então ele conseguia contemplar todas as casas do reino, que eram um pouco mais baixo, né? Bem mais baixo. E lá nessa contemplação do nada, né? Ele foi lá para a caixa do nada, ele teve a visão de uma mulher que ela estava a banhar-se em sua casa. E ali ele olhou a primeira vez, tirou, é o que falam na história, olhou a primeira vez, desviou o olhar, mas olhou de novo e olhou insistentemente, até que ele começou a pecar, porque ele cobiçou, ele disse, que bela mulher. E isso, ele tinha várias mulheres concubinas, ele como rei. E a consequência disso foi que ele adulterou, assassinou e ele tentou esconder o pecado dele. Isso ele chamou a ruína para a casa dele. Que mais tarde, isso perdurou durante toda a existência de Davi. A maldição desse pecado veio sobre a casa de Davi, mesmo ele tendo se arrependido. Não é, professor? Justamente. A cobiça é o primeiro passo para nascer o pecado. Quando Davi estava ali no terraço, ele viu a mulher e ele desejou a mulher. Esse desejo fez com que ele tivesse todas as outras atitudes que fizeram o pecado ser consumado. Então, nós como cristãos precisamos vigiar e não deixar que o pecado comece na nossa mente e nem no nosso coração. Por isso, nós devemos levar os nossos pensamentos a Cristo, para a gente se blindar e se proteger contra o pecado. Vamos a mais uma pergunta? Maria Vitória, pode fazer a pergunta. A jovem Evelyn fez a seguinte pergunta: qual era a função do profeta naquele tempo? Essa pergunta é muito interessante, porque hoje em dia a gente vive num tempo em que muitas pessoas confundem o papel de um profeta. E o profeta no tempo do Antigo Testamento, ele tinha um papel muito importante, que era de se comunicar com o povo. Era a comunicação direta entre Deus e o povo. Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. O que se confunde é que as pessoas pensam que o profeta vai sempre falar palavras que massageiam o ego do povo. E isso não é verdade. A palavra do profeta, ela vai sempre vir para revelar pecado. Ela vai sempre trazer a justiça de Deus para dizer para o povo que o povo precisa se consertar do seu erro. Foi assim que Natan se portou diante de Davi. Ele chegou diante de Davi e disse: Davi revelou o pecado que estava oculto, que Davi estava escondendo e vivendo como se nada tivesse acontecido. E Natan chegou e disse: Rei Davi, o teu pecado foi descoberto, porque Deus nada pode ser encoberto diante de Deus. Então, o papel do profeta naqueles tempos era justamente trazer a justiça de Deus, mas também revelar um caminho de salvação, porque o profeta dizia a orientação de Deus para o arrependimento e a salvação. Então ele também trazia um caminho da purificação do pecado.
Ele anunciava o erro da pessoa, seja esse erro um erro moral ou um erro espiritual. E também apontava para essa pessoa ou para esse povo qual era o caminho para o conserto. Por isso a palavra de Deus diz assim, que o pecador que se arrepende e abandona alcança misericórdia. Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá, Evelyn. Quem é que perguntou mais aí? O jovem Igor fez a seguinte pergunta: posso perder a unção que Deus me deu? E aí, gente? Será que a gente pode perder a unção que Deus nos deu? Eu acredito que sim. Porque a partir do momento que a gente abre brecha para o pecado, né, a gente vai se afastando de Deus. Então a gente para de dar ouvidos à voz de Deus. E isso é muito perigoso para o cristão. A partir do momento que a gente deixa de ter essa comunhão com o Senhor, aquela unção, aquela intimidade que a gente tem com Deus, ela acaba. Então a gente não consegue mais ter discernimento espiritual. Não é verdade, professor? Justamente. Agora tem algo muito importante que nós precisamos entender. Olha, o dom de Deus, quando Deus dá a unção para as pessoas, tem um propósito. E o propósito não é para o engrandecimento da própria pessoa que recebeu a unção. Não. A unção de Deus na vida de alguém está a serviço da obra de Deus. Então, quando aquele alguém perde o sentido da obra de Deus, não faz mais sentido Deus manter a unção sobre ele. No caso aí, de repente, o aluno Igor estava se referindo à unção de rei. Quando ele se afastou dos caminhos do Senhor e deixou a prática de servir a Deus, então Deus não tirou dele imediatamente o reinado. Mas, enquanto ele ficou em pecado, no caso de Davi, ele ficou ali cego, ele não se percebeu que ele estava sem a presença de Deus na vida dele. Diferente da situação de Saul. Saul era rei, se afastou dos caminhos do Senhor, o Senhor tirou sobre ele a presença de Deus na vida de Saul, mas não tirou a unção de rei até que ele perdesse a vida. No entanto, ele não podia exercer aquilo em favor do povo, porque ele estava usando em favor de si mesmo. E nós, cristãos, precisamos nos vigiar, porque Deus nos dá dons e talentos. E aí, esses dons e talentos que Deus nos dá, eles têm que estar a serviço da obra de Deus. Fique ligado, porque se você não está usando os seus dons e talentos a serviço da obra de Deus, então você certamente será requerido. Amém? Falo isso com muito amor, para que todos nós possamos ter zelo pelas coisas de Deus na nossa vida. Vamos lá? Tem mais alguma pergunta? Quem é Maria Vitória vai fazer a pergunta? Outra pergunta da jovem Evelyn foi: quem foi que escreveu os livros de 1º e 2 Samuel? Essa pergunta é muito interessante, porque se você já leu o livro de 1º e 2 Samuel, você vai ver que o profeta Samuel, durante o livro, ele morre. Então, quem continuou escrevendo o livro? E aí, professora Agnes, você tem um palpite de quem pode ter continuado escrevendo o livro? Eu acho que a gente vai obter essa resposta, eu acho que lá em 1 Crônicas 29 e 29. Vamos ver o que diz 1 Vamos lá? Crônicas 1 Crônicas 29 e 29. Muito interessante. Olha o que diz aqui. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, quem foram os profetas que escreveram 1º e 2 Samuel, segundo que acabamos de ler, começou por Samuel, veio por Natã e terminou com Gade. Então, 3 profetas escreveram 1º e 2 Samuel. Amém? Acho que a gente consegue perceber isso, a gente lendo, que em algum momento a escrita ali, a forma que é apresentado os fatos, tem uma diferenciação, não é, professor? Justamente. Na leitura é muito claro, dá para você perceber que o texto não foi escrito por uma só pessoa. Porém, a inspiração foi só por um só. Quem? O próprio Espírito Santo, que inspirou os profetas de Deus. Amém? Amém. Esse é mais um Jovem Pergunta. Fica ligado nos nossos vídeos.
que na próxima semana tem mais. Então chegamos ao final de mais um Jovem Pergunta. Você tem sua dúvida? Escreve, deixa nos comentários, manda pra gente que a gente vai tentar esclarecer suas dúvidas. Então fica ligado nas próximas sessões do Jovem Pergunta. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado e Deus abençoe.